Bom dia, muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje, terça-feira, 16 de novembro, e você vai acompanhando todas as principais informações do seu dia aqui no TV Mar News. E é claro que se você precisa sair de casa e não quer perder o nosso programa, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece, né? Acesse então com a gente www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e se mantendo também muito informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook, acompanha também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Então, confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. Vamos agora, então, acompanhar os destaques da Gazeta de Alagoas. Vamos conferindo, então, os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Olha só, Justiça Alagoana tem 4.894 processos de uso capião em tramitação. Impobridade administrativa, mudanças em lei podem deixar prescritas 200 ações em Alagoas. E Bolsonaro dá prazo ao projeto de lei, ao PL, e já conversa com outros partidos, né? Cartórios de Alagoas recebem denúncias de violência e CRB perde e se complica na luta por acesso. Tem gente comemorando, né? Neymar desfalca Brasil no jogo de hoje contra a Argentina e acidentes deixam 7 mortos e 8 feridos nesse feriadão. No dia da proclamação, Marechal Deodoro volta a ser capital. Esses são os principais destaques, então, da Gazeta de Alagoas, que você, se quiser, de repente, se aprofundar mais neles, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br. Que agora a gente vai falar sobre Banzo, gente. Pois é, a gente fala sobre consciência negra e um fotolivro Banzo que foi lançado nesse último sábado. Quem traz detalhes para a gente agora é Viderlan Araújo. Novembro é celebrado o mês da consciência negra, né? E o dia também da consciência negra, que acaba trazendo para nós uma grande oportunidade para poder refletirmos sobre lutas e também pautas sobre a negritude. E dentro desse propósito que o historiador e fotógrafo Roger Silva escolheu o presente mês para marcar o lançamento do seu fotolivro Banzo. A obra, inclusive, se propõe a discutir sobre as dores e angústias que a população preta e periférica enfrenta até os dias atuais. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado à TV Mar pela oportunidade. Como você bem colocou, a gente está com esse lançamento do livro Banzo justamente para debater essas temáticas, né? Debater esses pontos que, na maioria das vezes, no Brasil ainda é silenciado. E Banzo traz essa reflexão para os dias atuais, apesar de ser um projeto que ele fala também sobre a questão da negritude lá atrás, historicamente falando, que a gente vai abordar a partir desse pensamento da diáspora, mas ele cabe hoje, já que a gente vive num país extremamente e exclusivamente, quase que exclusivamente, com propósito racista ainda na sua estrutura. Roger, é importante falar também das problemáticas para produzir essa obra. O que é que você precisou superar até chegar nesse momento? Acho que isso aí acaba sendo também já uma vitória em si só, pessoal, por ter conquistado tantas situações e ter superado obstáculos para poder realizar, acredito. Sim, você tocou num ponto que é extremamente delicado, porque Banzo ele nasce nessa perspectiva de falar, primeiramente, no primeiro momento, sobre o meu processo de reconhecimento enquanto negro, já que foi negado isso na minha infância e eu acabo descobrindo isso de forma violenta, como a maioria dos pretos brasileiros. E aí, a partir desse reflexo e a partir da visualização que eu tive no início da pandemia, de como esse povo preto estava sendo direcionado de uma maneira tão abrupta no momento que a gente estava passando, de ter que se isolar, mas precisando trabalhar, precisando se colocar como o autor da nossa vida, como sempre foi. E aí eu começo a pensar, em pleno 2021, o quanto ainda a gente precisa se reinventar, precisa estar atento a descobrir quem nós somos, né? De onde nós viemos. Então, é um processo muito difícil. A gente se reconhecer enquanto negro e a gente colocar isso para fora, que é a ideia de Banzo,
né, trazer essa tristeza, trazer essa angústia, para que a gente possa falar sobre ela, não escondê-la, e aí descobrir de onde vem toda essa situação. Agora, quanto tempo durou até o fotolivro ficar pronto? E diante das dificuldades que você já colocou, acredito que também o tempo acabou sendo uma situação que você precisou enfrentar, né, Roger? Vamos falar um pouquinho desse período para a obra ficar pronta. Sim. Acho que é um ponto bastante importante. Nós, enquanto artistas negros, né, fotógrafos negros, a gente tem um pouco de dificuldade ainda de inserção no mercado. Isso é fato. Então, o Banzo, eu comecei a trabalhar com ele há um ano atrás. O Banzo é um projeto que foi vencedor de uma microbolsa de fotojornalismo pelo El País, né? E aí, a partir desse prêmio que eu ganhei, eu pensei em trazer isso fisicamente para o pessoal, para a gente debater essa questão. Então, foi um processo extremamente solitário, né? Sem apoio nesse primeiro momento, mas aí, como a gente está acostumado a sempre não desistir, e essa é a mensagem de Banzo, que a gente fala de tristeza, eu falo de angústia, mas eu também falo de não desistência, de a gente superar, de a gente suportar e de a gente vivenciar e buscar essa liberdade. Então, o Banzo está com um ano que eu estou trabalhando em cima dele. Agora, no final, graças a Deus, eu consegui apoio de colegas, amigos. A gente tem a Gabi Coelho trabalhando na curadoria, né? O jornalista Wilson Smith também comigo. Temos uma fotógrafa amazonense, a Marcela Bonfim, que está prefaciando o livro. Então, o fotolivro ele foi feito com muito cuidado, com muito carinho, justamente pensando nessa dificuldade, né? Então, esse processo que eu passei está em Banzo, né? É um processo de dor, é um processo de medo, é um processo de esperança e é um processo de liberdade também, porque não é fácil para a gente produzir nos moldes que a gente vive de exclusão ainda hoje. Roger, parabéns pelo trabalho, tá certo? Conte sempre conosco da TV Mar Canal 525 para divulgar essas ações. Não precisa agradecer, nossa meta, nossa obrigação, fazer esse trabalho, essa prestação de serviço para a sociedade alagoana. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 525 na NET Claro. Coisa boa, né, gente? Olha só a gente aí retratando a negritude que está presente em todo mundo. Afinal de contas, esse é o nosso país, né? Vamos agora para o nosso quadro Penal News. Afinal de contas, hoje é terça-feira e a gente recebe uma terça com cara de segunda, mas é terça, né, Bruno? E a gente já recebe aqui Bruno Calado, que vai conversando com a gente sobre as misérias do processo penal. O que é isso, Bruno? Seja bem-vindo. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos da TV Mar. Um prazer grande estar aqui com todos vocês depois desse feriado, depois desse descanso. Né? Para muitos, para outros, mais dias de trabalho, né? De plantões, etc. Mas aqui estamos com mais um quadro, o Penal News, e hoje trazemos um Penal News com A de revolta, com A de indignação. Trazemos a temática das misérias do processo penal. As misérias de um processo penal, Porlane, são várias hoje em dia. Várias. Eu trouxe aqui, para resumir melhor para vocês, não um BBB, mas um PPP. E aí eu trago essas misérias de processo penal falando em 3 P's: provas, prazos e promiscuidade. E aí eu converso com vocês sobre cada um deles, partindo primeiramente para os prazos. Os prazos, Porlane, depois dessa pandemia principalmente, eles vêm sendo a todo o vapor, claro, todo o custo do trabalho do judiciário tentando serem mantidos, mas não estão conseguindo. Algumas audiências vêm sendo procrastinadas, processos vêm sendo adiados. A exemplo, júri que ia ser feito agora dia 21 de novembro de 2021 foi adiado por um ano, então vai ser para 21 de novembro de 2022. Nossa, gente. Então, para o judiciário, logicamente, vem dando preferência no âmbito penal, claro, que é minha área de atuação, mas vem dando preferência a réus presos, julgamentos de réus presos que estão em atraso também. Mas imagine a aflição de quem está solto aguardando aquele julgamento para de repente determinar, provar sua inocência ou se livrar logo daquele processo, cumprir aquela pena que há de cumprir. E o processo é procrastinado por mais um ano. Mais um ano de tortura. São 365 dias a mais. Exatamente. Dentro de uma prisão, não é uma Com semana, certeza. né? E 365 dias a mais, clientes me falam que não dormem. Com certeza. E hora ou não outra se alimentam não se alimenta, hora ou outra lembra daquele tormento, lembra daquele episódio, que quer sabe se livrar. Lá o que pode acontecer Por ao outro longo lado, a desses família dias. da vítima querendo justiça, com aquela sensação de que
não terá mais aquela pessoa de volta, se a pessoa foi vítima de um homicídio, claro, ou se a pessoa foi vítima do roubo, não terá um bem, um patrimônio de volta, mas querendo que a justiça seja aplicada, né? Que aquele réu, se culpado for, responda pelos seus crimes. Então, os prazos vêm sendo um grande problema no processo, certo? No processo penal aqui eu faço essa visão, mas garantindo também que nos outros processos também vem sendo da mesma sofrência no que tange aos prazos. O outro Isso P... se deve à pandemia mesmo? Isso também se deve à pandemia. Também se deve à pandemia. Antes mesmo da pandemia já havia uma desordem, uma desorganização. Já é de conhecimento que havia. Mas a pandemia ela veio para piorar bastante isso, certo? Não obstante, a falta também de magistrados aqui no estado, há magistrados respondendo por 3 comarcas aqui, então é lamentável, porque eles acabam que não dão conta daquela comarca só, ou então não dão conta daquela comarca mais a outra comarca, e aí fica aquele aglomerado de processo, de repente não vai poder fazer aquele júri, aquele processo, porque já tem um outro processo aguardando em uma outra comarca ali próximo. Então os prazos vêm sendo um grande problema. E aí eu venho com outro P, que são as provas, né? Em conversas durante esse final de semana, geralmente familiares vêm conversar com a gente, mostrar também a indignação do dia a dia, da sociedade, quanto ao direito, quanto ao processo, quanto a alguns questionamentos. E aí vieram me indagar sobre algumas provas. Disseram, olha, se eventualmente algum casal que está ali com um relacionamento desgastado, a mulher, vamos usar como esse exemplo, a mulher descobre que o marido está traindo, né? E aí, para se vingar, depois de uma discussão, depois que o marido se exalta, que grita com a mulher, né, que abusa naquele relacionamento, a mulher se automutila, vai a uma delegacia e denuncia o marido por agressões, por violência doméstica, né? E aí, como é que ficam as provas? Aquele marido, no casamento, ele pode vir desrespeitando a mulher, pode vir abusando naquele relacionamento, mas não a agrediu de fato. Pode ter agredido verbalmente, psicologicamente, mas fisicamente não agrediu. E fisicamente é uma agressão seríssima. E a mulher leva maliciosamente à delegacia, aquele contexto fático, chorando, toda agredida, com laudos, né, de corpo de delito, etc. E o marido é incriminado naquela situação. Então, a gente lida no processo penal, Orlando, com o segundo bem jurídico mais importante da nossa vida. O primeiro é a vida, né? O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade, né? Você já imaginou algum indivíduo ter a sua liberdade ceifada ali, restrita por algum processo em que não cometeu crime, né? Tivemos vários exemplos no que tange ao âmbito mundial, né, sobre essas situações. E o terceiro P é a promiscuidade. Pois é, muito me chamou a atenção. A promiscuidade não no que tange ao cunho sexual da coisa, mas o que tange ao cunho de desordem, de miscelânea, certo? E essa desordem eu pauto em um outro P que eu agrego à promiscuidade, que é a politicagem, né? Muitas decisões do judiciário hoje, infelizmente, principalmente da Suprema Corte, vem sendo pautada na politicagem, né? A politicagem vem sendo o supedâneo, a base, né, o fundamento para proferir decisões de interesses próprios, né, muitas vezes, inclusive, de cunhos de propinas. Pois é, né? Nós, inclusive, temos acompanhado muitas operações realizadas aqui mesmo no nosso estado, exatamente, envolvendo advogados e juízes com certeza. Tem até uma operação recente envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça, exatamente, né, proferindo sentenças, que supostamente vem proferindo sentenças de cunho para obter, né, vantagem para si ou para outrem, né? Então, isso é um absurdo. Vendendo sentenças. Né? Bruno, isso mexe com aquele outro quesito que você falou, mexe com a liberdade. Porque, com afinal, certeza. A partir do momento que o juiz ele vende uma sentença, ele está mexendo com a liberdade de uma outra pessoa, com né? Certeza, com Se certeza. for no âmbito criminal, enfim. Com certeza. Então, essa politicagem, ela vem interferindo direta e indiretamente em certas decisões, né? Sejam eleitorais, sejam no âmbito processual penal, processual civil, em qualquer que seja o âmbito. Essa politicagem vem interferindo em decisões que não era para interferir. Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Não há de haver esse rabo preso entre poderes, né? O poder judiciário ter rabo preso com o poder legislativo, com o poder executivo, isso não há
Não deve haver hipótese alguma. Então, esses 3 P's são os problemas mais severos, são os que acarretam nessas misérias do processo penal. São provas, prazos e a promiscuidade ligada à politicagem. Pois é, isso interfere diretamente no processo? Com certeza. Né? Todo o processo ele fica ou fragilizado ou fortalecido com a interferência indevida, né, desses questionamentos. Eu falei de provas. Né? Outrora eu estava lendo um caso famosíssimo dos Estados Unidos em que alguns homens ficaram 39 anos presos indevidamente. Você imagina. A pessoa tem uma vida já tão curta. Para mim, a vida é curta. Para quem gosta da vida, a vida é curta demais. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nascemos predestinados, né? Caminhamos como sonâmbulos ao destino que Deus nos reserva, mas temos um livre-arbítrio. Né? Eu posso ter nascido predestinado a viver até 80 anos de idade, até 90 anos de idade, mas eu posso sair daqui da TV Mar, pegar meu carro em direção a um poste, né? Colidir com o meu carro e acabar com a minha vida. Né? Eu posso dar um tiro na minha cabeça, eu posso me enforcar, eu posso ser vítima de uma bala perdida. Né? Então, isso aí, nós temos esse livre-arbítrio para poder desvirtuar o destino que nos for imposto. Então, a vida é muito curta para ter a liberdade ceifada, para ter a liberdade restrita de forma indevida, de forma injusta. Né? E várias pessoas ficam 1 ano, 6 meses, 39 anos, como foi o caso dessas pessoas, certo? Num condado de Ohio, nos Estados Unidos, ficaram 39 anos presos e depois comprovaram a sua liberdade através de uma prova testemunhal fundamental, ocular daquele crime. E aí? 50% da vida dentro de um presídio, sem desfrutar da família, sem desfrutar do crescimento de filhos, de netos, etc. Né? Então, que dívida enorme. Que dívida enorme, impagável. Impagável, com certeza. Né? Impagável. Aí nenhuma indenização no mundo vai poder trazer de volta esse tempo perdido. Então, esses questionamentos de injustiça inseridos dentro de um julgamento, eles podem acarretar em resultados seríssimos e irreparáveis. Como resolver esses PPPs, essas misérias no judiciário alagoano? Esses PPPs, vamos lá, vamos pegar os PPPs. Prazos, né? Concursos para magistrados, concursos para defensores públicos, para promotores de justiça, né? O acolhimento do advogado particular no judiciário de uma forma mais digna. As eleições da ordem serão na próxima sexta-feira, dia 19 de novembro. Né? Temos promessas das chapas e que essas promessas realmente sejam efetivadas para que o advogado também seja acolhido no judiciário, seja respeitado. A profissão da advocacia é uma profissão muito digna. Sem ela, o judiciário não funciona. Né? O advogado ele faz parte do triângulo judiciário. Né? O juiz, a acusação de um lado, o advogado de defesa do outro. Então, o advogado na condição de assistente de acusação de um lado, o defensor público, outro advogado de defesa do outro lado. Então, a advocacia faz parte, né? Deve ser muito respeitada. O acolhimento, né? Fora a efetivação de concursos para que possamos inserir no mercado mais magistrados, mais promotores de justiça e acabem dando conta, de fato, desses processos. Né, que magistrados não respondam em comarcas que ficam em um polo do Estado para no outro dia ter que ir para outro polo do Estado para responder por uma outra comarca, sem ter condições de dar conta. Venho ligando, Porlane, para algumas comarcas que dizem que promotores de justiça não aparecem lá há muito tempo, porque estão tomando conta de outras comarcas e não aparecem lá. Estão conversando com promotores de justiça através de e-mail. Não posso chegar pessoalmente numa comarca para conversar, para tratar de um processo, porque promotores estão tomando conta de mais de uma comarca, estão abarrotados, atarefados. Então, concursos públicos para resolver soluções dessa natureza e desmistificar, separar, divorciar o poder judiciário dos outros poderes. Os poderes devem ser, sim, independentes entre si, não deve ter rabo preso. O poder judiciário deveria ser o maior exemplo dos poderes. O Poder Judiciário é o principal executor da justiça. O principal devia ser o exemplo para os outros poderes, devia servir como temeroso para os demais poderes. Se demais poderes não se portassem da forma correta, se políticos não agissem da forma correta, o Poder Judiciário devia estar ali para dar a resposta à sociedade. É o protetor da sociedade como um todo. Sendo cega como Sendo tem de cego, ser. Exatamente. Verdade. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Bruno, que hoje
abriu aí o microfone e as câmeras aqui da TV Mal, nosso programa, dando voz aos advogados, ao judiciário alagoano, fazendo um certo tipo de denúncia também, né, da situação que o Poder Judiciário vive, que o processo penal precisa enfrentar diariamente aqui no nosso estado. Muito obrigada. Tá? Com certeza, Porlane, foi uma espécie de desabafo, um desabafo técnico, um desabafo de quem vive na área, mas que serve de reflexão para toda a sociedade, porque a principal vítima é a sociedade. Com certeza. Eu agradeço demais aqui, mais um programa, mais um quadro Penal News ao seu lado, ao lado de todos os telespectadores, de todos que trabalham por essa televisão, que é a TV Mar, e um abraço em cada um. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.